Atualmente, é difícil imaginar uma época em que era considerado um absurdo uma mulher ir até uma sessão eleitoral votar, já que hoje as mulheres ocidentais exercem o direito ao voto. Afinal, o sufrágio universal e a igualdade de voto só foram conquistados nas primeiras décadas do século XX. Em busca da cidadania, as mulheres percorreram um caminho longo, repleto de barreiras e preconceitos. Até a metade do século XIX, o mundo público e político eram considerados um reduto exclusivamente masculino. O Brasil foi um dos pioneiros na concessão do direito ao voto para as mulheres na América Latina. Em 1932, com a reforma do Código Eleitoral, por meio do Decreto número 21.076, foram instituídos no Brasil a Justiça Eleitoral, o sufrágio universal direto e secreto e o voto feminino. Na década de 1920, época em que a mulher ainda não podia exercer de modo pleno a sua cidadania, Diva Nazário, estudante de Direito de São Paulo, tem a ousadia de solicitar o seu alistamento eleitoral, tendo seu próprio pedido indeferido. Decide publicar o livro que, segundo suas próprias palavras, foi o meio que encontrou para divulgar melhor o que se há dito a respeito e servir, quiçá, a nobre causa do feminismo. Diva Nazário, que apesar de pouco lembrada pelos novos estudantes, exerceu um importante papel na luta pelo voto feminino, tanto em âmbito nacional quanto nas disputas à diretoria do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Nascida em uma família tradicional do interior de São Paulo, Diva passou parte considerável da infância e adolescência na Bélgica, país de seu pai, onde foi educada e provavelmente teve seu primeiro contato com a luta pelo sufrágio feminino. Em março de 1922, cerca de 5 anos após o retorno de sua família ao Brasil, Diva Nazário ingressa na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o que será de grande importância para o papel da estudante na fundamentação jurídica do direito ao voto feminino, já que, segundo ela, serão os professores da faculdade e suas aulas de direito constitucional os maiores estímulos à sua tentativa de alistamento eleitoral. Durante junho, ainda em seu ano de caloura, Diva faz sua primeira tentativa de alistamento eleitoral, recusado pelo juiz, com base em 2 argumentos principais. O voto feminino seria contrário ao direito consuetudinário e a mulher não era considerada cidadã. Indignada, Diva Nazário decide, então, redigir um recurso eleitoral para refutar os argumentos do juiz. Posteriormente, transcrevendo todos os documentos em artigos para a Gazeta de Batatais, jornal de sua cidade natal. Por meio de seu recuso, Diva argumenta que a Constituição de 1891 não estabeleceu vedação expressa ao voto feminino, como fazia no caso dos analfabetos. Por exemplo, sendo ilegal que a mulher fosse impedida de exercer sua cidadania. Quanto ao argumento que a mulher não era cidadã, Diva, sabiamente, questiona se a mulher, por não ter cidadania reconhecida, poderia se abster no cumprimento das leis e pagamento dos tributos. Em resposta ao recurso, o juiz, mais uma vez, reforça que o direito ao voto não deveria ser concedido à mulher, haja visita sua função essencialmente doméstica, e que, em razão do direito consuetudinário, o termo cidadão, empregando na legislação eleitoral, deveria ser interpretado como aplicável exclusivamente ao indivíduo do sexo masculino. Acolhendo os argumentos apresentados pelo magistrado, a Junta de Recursos Eleitorais negou o provimento de seu recurso. Ao final daquele mesmo ano, durante as eleições para o 11 de agosto, Diva sofre mais uma desilusão ao tentar exercer seu direito ao voto. Com quase 2 décadas de existência, o 11 já era reconhecido como uma importante organização política, realizando disputadíssimas eleições anuais para a escolha de sua diretoria, das quais participavam todos os alunos, inclusive aqueles que não tinham completado a idade mínima exigida para o alistamento eleitoral.
No entanto, naquela eleição de 1922, Diva percebeu que seu voto não foi depositado dentro da urna de votação, como ocorreria com seus colegas homens. Revoltada ao consultar os estatutos da instituição e perceber que não havia nenhum embasamento neles para tal prática, considerada procedimento padrão, exigiu que seu voto fosse colocado na urna junto aos demais. Casos como o da eleição para 11 e a tentativa frustrada da estudante em se alistar para votar são abordados em seu livro Voto Feminino e Feminismo, um ano de feminismo entre nós, publicado em 1923 e relançado em 2009 pela imprensa oficial. O livro também apresenta uma série de artigos da autora sobre o feminismo, bem como a reação agressiva da imprensa às reuniões feministas, chamadas muitas vezes de Congresso de Solteironas Desocupadas. Apenas alguns anos depois, em 1927, foi possível que a primeira mulher, a professora Celina Guimarães Viana, se alistasse como eleitora no estado do Rio Grande do Norte, em decorrência de uma lei estadual. Em nível nacional, o direito ao voto feminino foi expressamente garantido no artigo 109 da Constituição Federal de 1934. Apesar de ainda se manter restrito à mulher de elite, em razão da vedação ao voto dos analfabetos, que compunham a maior parte da população. A conquista do voto feminino foi de extrema importância para a inclusão de pautas em benefício da mulher nas casas legislativas, como a igualdade salarial, a redução da jornada de trabalho e a licença maternidade. Como o caso de Diva Nolfi Nazário provocou um choque entre as leis e os costumes no Brasil? Diva Nazário usou a Constituição de 1891 para argumentar que ela preenchia todos os requisitos para ser eleitora e não havia qualquer impedimento legal para ela votar, mesmo sendo uma mulher. No entanto, em seu despacho, o juiz estabeleceu que ela não poderia votar por causa da moral e dos bons costumes. Ficou claro na decisão do juiz que o costume está acima do direito legal. Atualmente, toda mulher tem direito ao voto no Brasil. Porém, fica uma reflexão. Até 2016 não havia banheiro feminino no Senado Federal.